E bom, a mensagem que hoje Deus traz para a gente, através da sua palavra, é uma mensagem de alinhamento em relação à nossa maneira de viver, tá? Há uns anos atrás eu li um livro chamado Kryptonita. É um livro do autor John Bevere, tá? Fica aqui a indicação. Não sei se tudo que está lá é bom, porque faz tempo que eu li, mas retém o que é bom, ok? Beleza? E nesse livro o autor vai falar um pouco sobre santidade, sobre pecado, sobre a luta contra o pecado. Por isso o nome Kryptonita. Se você não está muito, não conhece muito de super-heróis, né? A Kryptonita é uma pedra verde que suga o poder, que deixa o super-homem fraco. E esse autor usa esse nome então para dizer que o pecado, ele faz isso na vida de um cristão, de alguém que segue a Jesus. E eu estava lembrando desse livro e eu queria contar uma história que esse autor conta para iniciar essa mensagem, que é uma ótima analogia do que a gente vai conversar hoje aqui. Ele conta a história de um casal que se conheceu na época da faculdade, do colégio, ali indo para a faculdade. Eles se conheceram e logo foi despertado aquele interesse um pelo outro. E uma conversa aqui, outra ali, troca mensagem. E de repente eles estavam saindo para o primeiro café. Se você já está namorando, se você já está casado, você sabe esse primeiro café como é que é. Se você ainda não está, em nome de Jesus, o primeiro café vai acontecer esse ano. Primeiro semestre, mas tem que buscar Jesus em primeiro lugar. Aleluia, tá? Ok, aí eles vão, tomam um café, o interesse vai aumentando, eles vão compartilhando o gosto de cada um, compartilhando os objetivos de vida, ou seja, as coisas vão dando certo. E aí chega o momento deles decidem começar a namorar. Que coisa linda. E o namoro vai tudo bem, eles têm tempo bom juntos, assistem filmes, compartilham da vida, e aquele sentimento, aquela admiração vai crescendo, até o momento em que vem o pedido para o casamento. O rapaz pede a moça em casamento, é aquele momento tão preparado, tão bonito, e maravilha, ela aceita, essa é a melhor parte. Sim, ela diz sim, só alegria, preparativos, agora tudo é R$1.000 para pagar o casamento. E eles então se casam, uma festa linda, fotos, vídeo, viagem de lua de mel, que história maravilhosa. E cada vez mais o sentimento aumentando, a admiração. Então, depois de um tempo de casados, o homem chega em casa, depois do trabalho, sabia que a esposa tinha chegado um pouco antes, e pensa assim, poxa, acho que eu vou cozinhar alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa para comer, depois disso a gente assiste um filme, fica junto, ótimo, o programa da noite vai ser esse. E ele chega, procura, não encontra, cadê minha esposa? Sobe, chega no quarto, ela está lá, arrumada, terminando a maquiagem, o cheiro do perfume no quarto, e ele pensa, puxa, esqueci de alguma coisa, esqueci do aniversário de casamento, esqueci, o que eu esqueci? O problema é esse, né? Que você nunca, de fato, você esqueceu, você não lembra que você esqueceu. E ele começa a ficar desesperado, ele chega assim, né? Tudo bem, como você está bonita, né? Então, eu preciso confessar, eu acho que eu esqueci aí do compromisso que a gente tinha, me perdoe. E ela, não, fica tranquilo, só eu mesmo que vou sair. Você não tinha me contado, você tem alguma festa, algum aniversário? Não, eu vou sair com o meu namorado da época da adolescência. Aí ele para assim, você está brincando, né? Aonde você vai? E ela fala, não, é sério, a gente combinou que hoje a gente ia sair jantar, até daqui a pouco ele vai passar a me buscar, depois a gente vai assistir um filme e a gente vai dormir num hotel lá no centro. Ele ficou assim, como assim? Você está brincando, né? Tipo, você sabe que isso não é legal, né? Que é adultério e etc. E ela olha para ele e fala, não, fica tranquilo, você é meu preferido. Eu passo mais tempo com você, olha, a aliança tem o seu nome, mas é que eu também saio com os meus ex-namorados, e às vezes vai acontecer isso, mas fica tranquilo, você é o número 1. E o autor termina essa história falando assim, é exatamente isso que um cristão faz toda vez que cai no pecado, toda vez que vai atrás dos hábitos antigos, da velha natureza, e vive dessa forma. Hoje eu quero que juntos a gente olhe para a palavra de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo a viver um compromisso com a pureza. Essa é a mensagem de hoje, um compromisso com a pureza. Quantos querem ser santos aqui? Agradar o Senhor de fato com a vida. Sabe, se você cantou essas canções de todo o seu coração, a resposta não é só a canção, é uma vida dedicada ao Senhor, é uma vida de santidade. Por isso hoje nós vamos olhar para um texto que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, a gente vai olhar para esse texto e tirar algumas lições de como a gente pode ter um compromisso, então, como você levantou a mão, deseja ter um compromisso com a pureza, como que a gente pode fazer isso, olhando para os erros
de Davi. Ok? Então a gente vai olhar para esse texto juntos. 2 Samuel capítulo 11, a partir do primeiro versículo diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar, saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe, os soldados, e como estava indo a guerra, e lhe disse: vá descansar um pouco na sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Aqui nos próximos versículos, Davi então, percebendo que Urias era mais honrado do que ele, não queria ir para casa enquanto os soldados estavam na batalha, ele manda uma carta para o comandante do exército e pede para que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, no lugar onde a batalha fosse mais acirrada e menos chances de sobrevivência. É isso que acontece. E no versículo 26, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Essa é uma história triste. Não sei se você já conhecia em detalhes ou só tinha ouvido falar sobre esse momento. Mas é a história de um erro na vida de um homem que teve muitos acertos. Quando a gente ouve pregações sobre Davi, a gente escuta sobre a confiança dele em Deus para derrotar um gigante. A gente ouve sobre os salmos que ele escrevia de adoração ao Senhor, porque tinha um coração de adorador. A gente ouve as histórias de como ele não quis tocar no rei Saul, que era alguém que perseguia ele, que era maldoso, que era um vilão basicamente, mas ele não quis se vingar, ele não quis usar de violência contra o rei, porque respeitava a posição, a unção do rei de Israel. Davi teve muitos acertos, mas esse erro foi muito, muito grave na sua história. E olhando para essa história, meus irmãos, eu quero junto contigo aprender como a gente fugir de algo assim. Como que a gente pode combater algo assim na nossa vida. E a primeira lição que eu percebo, e você deve ter percebido também, o texto deixa claro que Davi estava onde não deveria estar. O texto fala que era costume os reis irem para a guerra naquela época, mas Davi não foi. Ele não estava onde deveria estar, e a gente não sabe o motivo, né? Não adianta ficar deduzindo, ele estava confortável no palácio. Fato é que ele não foi. Mas pior do que não ter ido, foi ter ido para o terraço. Ele foi para o lugar que ele não deveria estar, e lá, os olhos dele encontraram cobiça, encontraram pecado. E sabe, meus irmãos, essa é uma lição para as nossas vidas. Se a gente quer de fato viver uma vida que agrada o Senhor, uma vida santa, pura, existem lugares que a gente não pode andar e estar. Talvez você começou a caminhar com Jesus e você está super empolgado. Você se envolveu na igreja, vem em todos os cultos, mas eu quero te dizer que existem alguns ajustes que você precisa fazer na tua vida para honrar o Senhor. Não tem como você dizer que o ama se não obedece os mandamentos dele. O próprio Jesus disse isso. E existem lugares sim que vão te influenciar. Sabe, um círculo de amigos onde você vai e você se solta. Aqui eu tô de boa. Aqui todo mundo me conhece faz anos. Pessoal lá da minha faculdade, pessoal que é meu amigo de infância, meus parentes, aqui na minha família a gente tem o costume de fazer isso. Aqui tudo bem. Lugares que você não deveria estar fazendo o que está fazendo. Talvez o lugar que você não deveria estar é na frente da TV, contemplando imoralidade num programa de TV. Talvez o lugar que você não deveria estar é na frente do computador, procurando coisas que não deveria procurar, conversando com pessoas que não deveria conversar, com o celular, conversando, arranjando encontros, esse tipo de coisa que tira a tua santidade, que te enche de sentimentos, de emoções e de intenções que são pecaminosas. Existem lugares que, como seguidores de Jesus, a gente não vai andar.
A gente tem algumas desculpas, né? Não, mas eu preciso estar lá para iluminar. Você está lá para iluminar mesmo ou você está lá porque quer fazer o que está todo mundo fazendo? Precisa de um certo nível de maturidade para estar em lugar, para iluminar. E para iluminar a gente tem que ser diferente das trevas. Não, mas senão todo mundo vai me achar chato. Senão ninguém, né, vão achar que eu sou o crente chato. E pouco a pouco a gente vai abrindo concessões. Existem lugares que você não deveria estar, sabe? Nesses anos de igreja, como membro da igreja, desde que eu comecei a seguir a Jesus lá com meus 15 anos de idade, depois comecei a trabalhar na igreja, fui ordenado pastor, nesse tempo, né, caminhando com Jesus, também tendo as minhas lutas, os meus desafios, as minhas vitórias com Jesus, é muito claro que existem pessoas que não cuidam e de repente somem. Às vezes a gente conhece a pessoa só da igreja, né? A gente vê ela aqui nos cultos, a gente vê ela no ministério e de repente a pessoa some, você só vê pelo Instagram que a vida está diferente. Aí você encontra no shopping, tá vindo a pessoa assim, ó, ela vira, vai para o outro lado, sai correndo quase. Porque pouco a pouco foi deixando, foi sendo levado pelos desejos, pela vontade, pelos lugares que frequenta, pelas influências. Entenda uma coisa, se afastar de Jesus não é do dia para a noite, não é aqui pronto, sumir. É pouco a pouco, quando a gente começa a andar com algumas pessoas, a ouvir algumas músicas, a assistir algumas coisas, a fazer concessões, a usar o dinheiro para tal coisa. É importante que você entenda. A fé é importante para você, Jesus é o teu maior tesouro, como a gente cantou. Você precisa cuidar bem, você precisa guardar, você precisa ser responsável, você precisa multiplicar, você precisa cuidar da salvação que você recebeu em Jesus. Mas às vezes o lugar que a gente não pode estar não é nem físico, não é nem um lugar, um local que a gente está, mas é aqui. Talvez você esteja com os pensamentos indo antes do seu corpo ir. Tem gente que está na igreja, mas a cabeça está fora. Está no culto já pensando na balada que vem depois. Já vem com a roupa já embaixo. Porque a cabeça já está indo em direção a outro lugar. Meu irmão, em nome de Jesus, hoje você encontrou prazer em Jesus. Lembra, existe prazer em Jesus. Lembra, é dele que você precisa. Mas às vezes o pensamento vai na frente, você começa a pensar, poxa, eu acho que beleza, aproveitei minha época de empolgação na igreja, mas agora eu posso ir menos, eu posso ser menos radical, a vida não é bem assim. E a gente começa a negociar. Aí você começa a namorar, aí de repente você percebe que talvez ter um namoro santo assim não é tão fácil. Então, não é bem assim, acho que não tem problema, né, a gente passar um pouco do limite. E sabe, meus irmãos, a cabeça vem, começa a pensar. Talvez você já se casou e você está em crise, você não sabe se relacionar direito, está tendo alguma dificuldade, tua cabeça já está, poxa, talvez o divórcio, talvez me separar seja o caminho. Sabe, a gente tem que cuidar de onde os nossos pensamentos passeiam. Entenda isso, pastoreie seus pensamentos, com a ajuda do Espírito Santo. Talvez você não está no terraço, mas a sua mente está no terraço, olhando, procurando. Se você quer ter um compromisso com a pureza, cuidado com onde você está. Fisicamente e em pensamentos. Mas em que lugar que você precisa estar então? Na presença de Deus. Fala a verdade, a gente estava adorando o Senhor aqui, você consegue pensar em sair para a balada, sair, fazer coisa errada? Você consegue ficar aqui adorando, a presença dEle te tocando, você adorando a Ele, cantando palavras de adoração e já pensando no pecado? Não consegue. Mas qual é o problema? É que a gente sai desse lugar. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando de um coração de adoração, um coração de intercessão, um coração conectado com Ele. E quando a gente para de fazer isso, fica muito mais fácil você desviar o caminho. Por isso a importância de algo que eu falo desde que comecei a ser pastor de criança, agora de pré-adolescente, já faz quase 10 anos que eu falo isso, quase todo domingo. Devocional. Tempo com Deus diariamente. Isso transforma a vida. Jesus disse, aquele que está conectado em mim, que permanece em mim, eu permanecerei nele e ele dará fruto. Ou seja, você precisa estar conectado nele. Aí sim, fica mais fácil. Que lugar que você precisa estar então? Diante de Deus. Pastor, precisa ficar orando 24 horas por dia? Se conseguisse, ia ser uma bênção. Mas tenha um tempo diário com o Senhor, mantenha a mente nas coisas do Senhor.
mantenha o coração, bota um louvor, jejua, ora, leia a Bíblia, não negligencie isso. Você ama Jesus? Quantos amam Jesus? Você precisa ter encontro com Ele todo dia. Simples assim, né? E a gente às vezes vacila. Mas além disso, outra lição que eu tiro desse texto, que a gente pode tirar juntos aqui, é que Davi insistiu no erro. E a gente é muito parecido. A história podia ter acabado muito antes. Muito antes. Subir no terraço, tomar um ar. Opa! Desceu. Acabou a história. Próximo capítulo. Maravilha. Beleza. Deu o primeiro vacilo. Perguntou quem era a mulher. Vamos dizer que aconteceu isso. Vai lá. Quem que é aquela moça ali? Ah, é a esposa de... Ah, Deus, perdão. Devia ter feito. Acabou a história. Próximo capítulo. Mas não. O que acontece? Ele insiste. Ele vai. Ele dá corda. Ele alimenta. Ele pensa, ele faz, ele usa o poder que Deus tinha dado de governante, dado para ele governar com sabedoria, com amor, né, do jeito certo. Ele usa o poder dele para pecar. Ele insiste no erro. Agora, olha o que diz 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. O que esse texto está falando? Seremos tentados? Sim, todo mundo aqui é pecador. Nosso coração, ele tende a pecar, tá? Somos pecadores. Se a gente está vazio do Espírito Santo, está longe de Deus, a gente tende a pecar ainda mais. É igual a gravidade, se eu soltar esse microfone aqui, cai. Empurra, é a tendência. Agora, o que a Bíblia está falando é que as tentações nunca vão ultrapassar a nossa força, porque Deus dará um escape, ou seja, uma saída. Em resumo, para Deus não tem desculpa. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas é que está todo mundo fazendo. Não, mas é que eu não pensei na hora. Não tem. Existe sempre um caminho, existe sempre uma alternativa. Talvez é sair correndo, como José fez, né? A mulher veio agarrar ele lá, arrancou, saiu quase sem roupa. Saiu sem roupa, correndo, desesperado, mas saiu correndo. Talvez o escape faz você dizer, não vou nesse lugar, acabou. Às vezes o escape é uma palavra, não. Às vezes é um desinstalar de aplicativo. Tem sempre um escape, mas o que acontece? A gente cai porque quer. Na verdade a gente não cai, a gente se joga. É ou não é? A gente vai mantendo o pensamento e vai sentindo as vontades e vacila e peca. E a gente precisa ser sincero em relação a isso. E entender que o Senhor sempre vai trazer um escape. Eu lembro que eu estava conversando com um pastor e ele estava comentando sobre as lutas contra o pecado. E ele falou, olha... Irmãos, teve um momento que eu precisei admitir que eu amava o pecado. E aí Deus começou a me curar. Pesado, né? Forte isso. Mas se você não consegue dizer não para aquilo, aquilo se tornou um ídolo, você ama aquilo. E quando você admite, você pede ajuda para o Senhor, Ele te ajuda. E sabe, esse processo de pecado, de tentação, de pecar, ele se dá de maneira muito parecida. E se a gente não corta, não está sensível, não está atento e não corta, vai dar ruim. Olha só o que Tiago 1:14-15 diz assim, ó. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ou seja, essa tentação ela é um processo. Você começa a desejar, ser arrastado por aquilo e de repente você tropeça. Por isso, a gente precisa ter vigilância, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar em oração, para quando esse tipo de ataque aparecer, o que você vai fazer? Cortar, parou, basta, chega, sai correndo. Mateus 26, 40-41 diz assim, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está falando, vigiem, estejam atentos. Aqui tem a questão do sono, tem a questão que era para eles estarem orando, mas
A vigilância é importantíssima, a gente está sensível ao Espírito Santo para quando ele fala, ei, não vai não, ei, parou de conversar, ei, essa mensagem que você mandou não foi legal, essa resposta que você deu não foi legal, pede perdão. Isso é uma sensibilidade, é assim que a gente começa a caminhar como Jesus. Só qual é o problema? A gente anda na vida distraído, sem estar consciente, sem estar atento, sem estar vigilante. Eu gosto muito de filme de guerra, né? E tem um clássico dos filmes de guerra que eu gosto demais, que é O Resgate do Soldado Ryan. E ele é antigo, mas vale a pena, tá? Para a galera mais nova aí, que eu tá me achando velho, tá? A gente tem todos os públicos aqui, né? Então, se você não viu ainda, veja, um bom filme. E tem uma cena que eles estão na trincheira, eles estão ali se preparando para correr, para alcançar, para conquistar um território. E um dos soldados ali na trincheira, no campo de batalha, Segunda Guerra Mundial, tira o capacete. Não demora 5 segundos. Pá! Morreu. A gente anda na vida cristã assim, distraído. Vou ver essa série aqui. Opa, tem uma cena aqui, mas não dá nada. Opa, vou andar, a pessoa me convidou para sair, tipo um barzinho, mas eu vou. Vai lá, chega, uma maravilha, né? Só que não. Anda distraído, vai levando. A gente está numa batalha. A Bíblia fala que existe uma batalha dentro de cada um de nós. Carne, a nossa vontade de pecar, e espírito, fazer a vontade de Deus. Existe essa batalha. Não dá para ficar andando distraído no campo de batalha. Não dá para ficar andando distraído na internet. Não dá para ficar andando distraído assim, que legal. Soldado que anda distraído na trincheira é abatido. Você precisa estar conectado, cara. E hoje, em nome de Jesus, eu falo para os meus irmãos aqui presentes, para quem está assistindo na internet, ande vigilante. Viva a pureza de uma vida com Jesus. Você vai experimentar coisas incríveis da presença de Deus, dos planos dele, do guiar, da direção dele. Tem muito mais para você viver, se você estiver atento, se você estiver sensível e cortar esses processos, não insistir no erro, não insistir no pecado, não ir adiante, não levar adiante. E quem te ajuda nisso é o próprio Espírito Santo. Não se esqueça, você precisa estar na presença dele. Agora, a história continua. 2 Samuel capítulo 12. Tudo parecia estar bem, né? Ele conseguiu o que ele queria, saciou o desejo pecaminoso dele, ninguém ficou sabendo, afinal, né? Queima de arquivo. Estava tranquilo no palácio, sou o rei. Mas eu costumava dizer para os voluntários do Ministério Infantil, né? Para dar aquela exortada, falar assim, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Isso é uma música infantil, né? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E não dá. Está lá Davi, batem na porta. O profeta Natan está aí fora, quer falar com o Senhor. Opa, deixa entrar, meu amigo profeta. E daí diz assim a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 12. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele, com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou. Aí ele traz o resto da bronca, da exortação. Davi é confrontado pelo profeta Natã, com o seu erro, com o seu pecado que ele achou que tinha enterrado. E a continuidade dessa história é uma história de arrependimento, ele se arrepende, Deus traz perdão na vida dele, mas as consequências vêm. A vida dele vira do avesso, a casa dele vira uma bagunça. Se você, eu te incentivo a ler esse livro, esse texto ali, fica complicada a família dele. E Deus deixa claro que isso seria consequência do pecado dele. Nós somos perdoados através de Jesus. Amém? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa é a maravilhosa graça. Eu sou como Davi, você é como Davi, somos pecadores. Passeamos pelos terraços, olhamos coisas que não deveríamos, somos pecadores. Mas a graça nos alcança através do sacrifício de Jesus. Mas é tão melhor não pecar.
Porque vem consequências. A principal delas é ofender o nosso Deus, é perder os planos, perder a bênção, perder a presença dEle, né? Nos afastarmos dessa presença gloriosa dEle. Davi colheu os frutos do seu pecado. Mas, aqui temos uma lição. O confronto faz bem. O confronto pode trazer cura, arrependimento e transformação na tua vida. Ser confrontado pode mudar a tua história. Você conhece alguém que foi no médico e o médico olhou os exames assim e falou: "Ih, não sei como você está vivo. Você precisa mudar a tua alimentação, fazer exercício físico, perder 75 quilos", um negócio assim. Já ouviu alguém assim? A pessoa mudou de vida mesmo? Conhece alguém assim? A pessoa é confrontada com a verdade. Ela olha aquele exame e o médico falando: "Olha, você quer viver mais um pouquinho?" Ela é confrontada com uma realidade complicada para ela e ela precisa então tomar uma decisão. A Bíblia nos confronta, ela nos apresenta quem nós somos. Ela apresenta que nós estamos perdidos, mortos em nossos pecados. Ela nos confronta naquilo que queremos fazer, mas Deus diz: não vá por aí. Confronto nos redireciona, igual aspirador robô, sabe? Quem tem aspirador robô aqui? Você está indo assim, o robôzinho bate na parede, redireciona. Confronto vai te redirecionar, você precisa ser confrontado, meu amigo. Mas a gente vive numa época, numa era, onde ninguém quer ser confrontado. Você vai confrontar uma ideia, você não tem lugar de fala. Você vai conversar, dar uma bronca no seu filho. Hoje em dia a gente não pode dar bronca no filho, porque dizer não para criança é traumático. Parênteses, pastor de crianças falando aqui. Posso? Licença, vou falar mesmo assim, né? Meu irmão, se você não ensina teu filho que tem vezes que ele está errado, ele nunca vai entender o evangelho. O evangelho não é uma mensagem de que nós somos pecadores e precisamos de salvação? Se você diz: não, tudo bem, o que você escolhe? Você quer aqui? Aqui? Aí, claro, com equilíbrio, não preciso nem falar isso, né? Mas, pais aqui presentes, é importante confrontar, falar o que é certo, o que é errado. Nós cremos que existe certo e errado como cristãos, amém? Ainda que o mundo inteiro fale: não, esse é o seu certo, a sua verdade. No último dia, diante do trono de Deus, não vai ter a sua verdade, vai ter a dele. E é bom que a gente entenda isso. E não seja moldado pelos padrões do nosso tempo, em nome de Jesus. Existe uma verdade absoluta. Existe certo e errado, existe pecado. Existe perdão e graça. Mas precisamos de confrontos. Tem gente que não cresce porque não entende os confrontos. O chefe vem falar: olha, você não está trabalhando direito. Eu vou sair daqui. Não gosto de trabalhar aqui. Aí não para emprego nenhum, nunca cresce. Aí está na igreja, tem o líder de célula, né, acompanhando, tentando fazer o papel dele, o líder de célula pastoreando, orando. Aí vê lá um post no Instagram, chega: o irmão, eu vi lá que você foi num lugar, né, a gente, quando segue a Jesus, esse povo da igreja está superior a todo mundo. Já vieram me dar bronca agora? Não vou mais. Aí o pastor liga: tá tudo bem, faz tempo que eu não te vejo. Tá me cobrando que eu não vou? Confronto, todo mundo, sabe? Mas na igreja de Jesus, a Bíblia deixa tão claro que a gente precisa exortar uns aos outros, a gente precisa da ajuda um do outro, a gente precisa se ajudar, a gente precisa ser pastoreado. Não podemos deixar a cultura nos moldar e a gente achar que igreja é outra coisa. A gente está aqui para crescer junto. E como é bom quando alguém vem em amor nos confrontar. Claro que precisa de amor. Quando você for confrontar alguém, lembra disso. Mas é maravilhoso que você sente o amor da pessoa, você não gosta, óbvio. Vai ficar: tá bom, beleza, vou pensar. Aí você vai para casa, pensa: a pessoa está certa, perdão. Confronto faz crescer. Mas tem pessoas que fogem. E você nunca vai crescer na vida espiritual se você não se permitir ser confrontado pelos irmãos, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Nessa noite, talvez o Espírito Santo está te falando: ei, é para você essa mensagem. Mas nem se ele descesse de carne e osso aqui e falasse: você, fulano, é para você. Você ia: não, que bênção, né? Que bênção essa mensagem. Vou continuar vivendo do meu jeito. Cara, você tem que ser aquele que está de coração aberto. Sabe o emocionado? Cara, toda mensagem é para mim, mano. Toda palavra é para mim. Nossa, é isso aí. Nossa, eu preciso mesmo. É isso. Coração aberto. Quero crescer, quero honrar o Senhor. Quero aprender. Ser confrontado nos abençoa. Não confunda a acusação do inimigo. O diabo nos acusa.
ele aponta o erro para nos desanimar da caminhada cristã, para nos fazer se sentir menos e abandonar. Ou às vezes até ir mais pecado ainda. Mas o Senhor, quando Ele confronta, é para convidar para uma vida diferente. Foi assim com aquela mulher que quase foi apedrejada. Ele disse: ninguém vai te apedrejar, então eu também não vou. Pode ir e não peque mais. Viva uma vida diferente. Aproveite a graça. A graça foi paga por um alto preço na cruz. É importante que a gente valorize o perdão de Jesus e busque pureza. Quantos querem ser puros aqui mesmo? Ainda quer? Glória a Deus. E é importante a gente aprender então a se arrepender diante dos confrontos. Arrependimento é uma palavra-chave para o Evangelho. É uma palavra-chave nas Escrituras e no Evangelho. Se arrependam. Arrepender não é só o sentimento de tristeza diante do erro, mas é uma mudança de mente, uma mudança de atitude. É você persistir, perseverar num caminho diferente, com a ajuda do próprio Deus. Agora, se você não faz isso, se você insiste, se você continua como Davi fez no erro, existe um processo que acontece no teu coração de cauterização. Você começa a estar menos sensível ao toque do Senhor. Aí, como eu disse, você vem no culto, a palavra só falta o seu nome escrito no telão e você, que bênção, mas não entende que é para você, porque o seu coração está insensível, porque você já está enlameado, está no lamaçal. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor oferece um novo caminho, um novo tempo na sua vida, amém? E antes da gente orar, eu sinto que é importante falar da bênção que é a santidade. Por quê? Porque a gente precisa desconstruir alguns pensamentos que a gente tem sobre isso. A gente está tão acostumado, né? Eu costumo, quando eu prego sobre isso para os crianças, para adolescentes, eu falo, na série o bonzinho é sempre o estranho, né? O bonzinho é o chato, que nunca vai para as aventuras porque ele é bonzinho demais. Então, a gente está tão acostumado a ouvir, isso é muito chato, você é quadrado, essa pessoa aqui é sem graça, porque ela é muito certinha, quer seguir as regras, que pouco a pouco parece que a gente vai acreditando que ser santo é sem graça. Como se Deus fosse um grande estraga-prazeres, sabe? Não pode, não faz, não é. Só que a gente precisa mudar isso, esse conceito, para o conceito bíblico do que é santidade. Santidade é quando Deus, a Bíblia fala, passa os olhos sobre toda a terra, procurando aqueles que têm o coração totalmente dedicado a Ele, para compartilhar o seu poder, mostrar seu poder, a sua bênção, a sua graça. E Ele encontra aqueles que estão purificados, separados. Já pensou? Deus passando os olhos e encontrando você, buscando ser puro. Eu gosto do que Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim, olha, numa casa existem vários utensílios. Ele usa essa analogia. Uns são para o uso do dia a dia, mas existem utensílios para fins especiais. Vasos honrosos para momentos especiais. E ele termina dizendo, aquele que se purificar será usado para fins especiais. Para pensar. O Deus criador de todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra. O único Deus, que a gente não consegue nem compreender a grandeza, a glória, a santidade. Esse Deus olha para a terra procurando aqueles que estão num compromisso de pureza. E quando Ele encontra, Ele diz, vou te usar para a minha obra, para o meu propósito, para a minha vontade. Você pode viver uma vida assim, propósitos eternos. Ou a gente pode lembrar de quando a Bíblia fala de juntar tesouros no céu. Não juntar tesouros na terra, onde o ladrão pode roubar, onde a ferrugem pode corroer, mas juntar tesouros no céu, sabe? Todo o dinheiro que a gente tem, imagina só, todo o dinheiro que você tem no banco agora perdeu o valor. Desespero, né? Mas é isso que vai acontecer um dia. Tudo que você está correndo atrás, que não é eterno, perdeu o valor. E quando a gente chegar na eternidade, o que a gente juntou na eternidade a gente vai encontrar. E como que a gente junta? Puros, totalmente dedicados, sacrifício vivo, mudança de mente, vida rendida ao Senhor. A gente cantou, essa é a minha promessa.
gastar uma vida para coroar a Jesus. Sua vida não é mais sua quando você entregou para Jesus. E essa é a maior liberdade que você pode encontrar. Você agora pode viver livre do pecado, livre dos seus desejos, das suas vontades que te aprisionam, e viver uma vida com propósito, que preenche de fato. Jesus disse: eu deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá, uma paz diferente. A paz que o mundo dá, passa. O prazer encontrado no mundo, passa. Mas o prazer que Jesus traz é eterno. Antes de pregar, a gente teve um momento de adoração aqui. E eu acredito que Deus sinalizou a presença dele aqui só para terminar, para eu poder terminar dizendo o seguinte: na presença de Deus existe mais prazer do que em qualquer outro lugar. Você pode sentir, e você pode sentir isso diariamente. Vá para esse lugar, faça um compromisso de pureza e viva o plano do Senhor para a tua vida. Não importa a tua idade, é hoje, é agora o teu compromisso. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar para a gente orar juntos. Se você deseja essa vida pura, fazer esse compromisso de pureza, de santidade, de andar limpo, eu quero te convidar a você colocar a mão sobre o seu coração assim. A Bíblia fala muito de coração, e quando ela fala de coração, ela fala do centro das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. É o nosso centro, de quem nós somos aqui. E eu quero te convidar a você falar com o Senhor. Essa é a oração mais importante, meu amigo. Não perca esse momento, não desperdice. Responda ao Senhor aquilo que Ele falou contigo. Talvez você é alguém que anda pelos terraços, cobiçando e olhando para lugares que não deveria. Você está andando em lugares que não deveria estar. Hoje é dia de se arrepender, pedir perdão. Talvez você está aqui e está insistindo no erro. E talvez, meu amigo, hoje é aquele momento que Deus está falando: para agora. Então para agora. O Senhor vai te ajudar, o Espírito Santo dele está nesse lugar. Peça a força, a capacitação dele para isso. E talvez você está aqui e tem sido alguém que não se deixa confrontar. Alguém de coração duro, de mente dura. Quando é confrontado, fica irritado, fica indignado. E por isso não está crescendo na fé, não está se desenvolvendo na caminhada. Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero ser orgulhoso. Eu quero estar pronto, em ter um coração ensinável. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Não deixe de orar agora. Se você quer esse compromisso de pureza, faça isso. Antes da gente orar, eu queria fazer outro convite. A mensagem de hoje fala de uma vida diferente, porque não por causa de um monte de regras que a gente ensina, mas por amor ao Senhor nós deixamos coisas de lado. E esse amor nos encontrou, esse amor foi demonstrado na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado foi derramado porque eu e você não conseguimos nos salvar. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. E Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele estava morrendo no meu lugar e no seu, para te dar vida, para te reconciliar com o Senhor, te tornar filho de Deus. E eu creio que existem pessoas que chegaram aqui hoje, que perceberam que o pecado faz mal, já sabiam disso, hoje só tiveram certeza, e hoje querem um novo caminho, desejam experimentar um novo e vivo caminho que é Jesus, desejam experimentar essa direção que o Senhor pode dar. Basta uma oração, uma decisão sua de entrega, uma entrega, e sua vida começa a ser transformada. Mas você precisa entender que Jesus é seu Salvador. Faz dele o seu Senhor, o seu Rei. E a partir de agora Ele te conduz, Ele te direciona em amor. Se nessa noite você deseja entregar a sua vida a esse Jesus e quer orar junto comigo, dizendo: eu quero viver um novo tempo na minha vida, eu cansei de ficar correndo atrás do vento, de ficar correndo atrás de paz, de prazer que o mundo oferece, mas nada disso está adiantando. Eu quero Jesus. Se você quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão onde você está.
Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe vocês. Mais alguém na galeria quer entregar a vida para Jesus e ver uma nova história? Lá na última fila da galeria, glória a Deus. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Eu quero te convidar, meu irmão, a descer aqui, tá? Sai do seu lugar, vem para cá, eu vou descer aqui também. E eu quero orar com você aqui, tá? Porque a gente precisa tomar uma decisão. Assim como você decide ir em direção ao pecado, sai do seu lugar, vem para uma nova vida. Vem para cá e conforme você for vindo, a igreja vai aplaudir, amém? Comece a aplaudir o nome de Jesus. Pode chegar aqui, vamos orar junto. Pode vir pra cá, traz a família. Você tá com vergonha? Eu sei, tá? Eu sou meio tímido, assim, introvertido. Traz alguém, arrasta alguém pra vir junto. Vai ter um povo aqui pra orar com você. Vem pra cá, não deixa de vir. Eu vou esperar mais 5 segundos. Corre, corre, corre. Tem gente vindo da galeria. Eu vou esperar mais, vamos lá. Continua aplaudindo a Jesus. Novas histórias. Hoje é dia de experimentar o prazer que há na presença de Jesus. Amém. Você que veio para frente, vou pedir um minutinho só para orar com você. E já alguém vai continuar conversando contigo, perdão, tá? Mas eu quero que você feche seus olhos agora e você repita essa oração comigo com fé. Repita assim: Senhor Jesus. Você pode falar um pouquinho mais alto para os irmãos ouvirem? Senhor Jesus, eu entendi que sou pecador e preciso de salvação. Por isso hoje eu declaro que o Senhor é o meu Salvador. Eu reconheço Jesus como meu Senhor. E eu te peço, me dá a salvação, a tua presença e o perdão dos meus pecados. Eu quero uma nova história, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por toda a igreja, para que possamos viver em santidade. Senhor, obrigado. Obrigado porque na tua presença encontramos tudo o que precisamos: prazer, alegria, paz, propósito, esperança. E hoje estamos aqui diante do Senhor pedindo: nos ajuda, Senhor, a estarmos no lugar certo, a evitarmos os lugares que tentam a nossa carne. Nos ajuda, Deus, a não insistirmos no erro. Nos ajuda, Deus, a aceitarmos o confronto da Tua Palavra e do Teu Espírito. Queremos um compromisso de pureza e santidade, para vivermos tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos continuar adorando. Cada um aqui vai receber uma conversa e um abraço.